do Senhor para todos os irmãos e irmãs que estão me assistindo agora, alunos da Escola Bíblica Dominical, classe Abraão, Escola Dominical aqui da sede, Ministério de São Miguel Paulista, pastoreado pelo pastor Leônidas. Eu, presbítero Luiz, venho aqui cumprimentá-los mais uma vez e lembrar da aula passada, lição de número 8, 24 de maio, falamos sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E hoje, dia 31 de maio de 2020, a lição é a lição de número 9, o título da lição, O Mistério da Unidade Revelado. O textuário se encontra em Efésios, que é o livro que estamos estudando, e o capítulo é o 3, versículo é o 5, que diz assim, textuário, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E a verdade prática que diz assim, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Tenham todos uma boa aula, Deus abençoe o pastor Márcio e possa ser mais um estudo para a edificação das nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Saudade de todos. A paz do Senhor a todos os irmãos, irmãs, alunos da Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista. Eu sou o pastor Márcio, tenho ministrado essas aulas e estamos iniciando mais uma aula pela internet, tendo em vista a quarentena, as restrições para nos reunirmos nas igrejas, e então estamos fazendo isso online. É um prazer ter você acompanhando essa aula e eu espero que Deus abençoe sua vida e que você seja alcançado pela palavra de Deus. Me coloco nas mãos de Deus para ser um instrumento e minha intenção é somente contribuir na sua vida. Antes de iniciar essa aula, eu quero fazer referência aqui ao presbítero Luiz Araújo, o nosso superintendente da Escola Dominical. Esta semana ele fez aniversário, completou 50 anos de idade, entrou para o meu grupo dos cinquentões e nós queremos parabenizar o presbítero Luiz por essa data e dizer que estamos muito felizes de contar com ele em nosso meio, colaborando conosco, trabalhando com ele, eu, os demais professores e os alunos, todos nós temos um grande carinho pelo Luiz e desejamos ao Luiz, a sua esposa e a toda a família que as maiores bênçãos da parte de Deus, que o Senhor continue guardando a tua vida, protegendo e em breve estarmos juntos na igreja, no templo, louvando todos juntos e aprendendo da palavra. Parabéns, Deus abençoe, feliz 50 anos. E voltando à escola, nós estamos estudando nesse trimestre a Epístola aos Efésios. Epístola aos Efésios, e o tema do trimestre é a Igreja Eleita, porque esta epístola fala muito sobre a igreja, o plano de Deus para a igreja, tem um conteúdo muito importante para a igreja eleita, porque é ela que está destinada foi escolhida, foi eleita por Deus, e a todos que fazem parte dessa igreja estão destinados à salvação, à glória eterna. E a lição deste domingo, dia 31 de maio de 2020, é a lição número 9, cujo título é O Mistério da Unidade Revelado. O Mistério da Unidade Revelado. E ela está baseada em Efésios, no capítulo 3, dos versículos 1 a 13. Capítulo 3, versículos 1 a 13. Eu não vou ler esse texto todo, ele está disponível para você, obviamente, você pode acompanhar na sua Bíblia, e é importante que você leia
para ter essa visão e saber do que estamos falando. É importantíssimo, é vital. Não adianta ter uma aula sem ler o assunto principal, que é a palavra de Deus. Não estamos falando de outra coisa a não ser o conteúdo da Bíblia Sagrada. Então, é esse o texto de Efésios, capítulo 3, do versículos 1 a 13, que é uma continuação do que nós estávamos estudando nos domingos anteriores. Esse estudo vem texto a texto, versículo a versículo, desde o primeiro capítulo, e nós vamos ali seguindo a sequência do livro, seguindo essa sequência normal, e estamos evoluindo. E conforme vocês viram o título da lição, O Mistério da Unidade Revelado, se você olhar para esse texto, você vê que o destaque em 3 versículos da palavra mistério. Nos versículos 3, o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 9. Esses 3 versículos contêm essa palavra mistério, porque esse texto do versículo 1 a 13 gira em torno de um mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo e à igreja e que ficou claro para todos nós, e esse texto justamente deixa isso claro para nós, qual é esse mistério. E o objetivo da lição de hoje é entender qual é esse mistério. Primeiro, vamos falar da palavra mistério. Mistério. Eu vi um vídeo de um pastor falando que, o pastor Caramuru, ele mesmo dizendo que é um chavão muito comum no meio evangélico, a pessoa fala, isso é mistério, isso é mistério. E é mesmo, eu já vi muitas vezes sendo falado isso. E a palavra mistério, no sentido comum, na língua portuguesa, para nós, de dicionário, significa algo obscuro, oculto, secreto, enigmático, inexplicável, incompreensível. É esse o sentido de dicionário, que na prática mesmo, no dia a dia, para nós, na nossa língua, nos brasileiros, no dia a dia, a gente enxerga sempre alguma coisa, um mistério, algo misterioso, como algo contendo um conhecimento reservado somente a alguns poucos iniciados, né? Alguns especiais. Então a gente sempre tem a ideia, na nossa língua, de mistério como sendo algo escondido e que ninguém sabe. Só alguns privilegiados é que sabem, só eles é que têm acesso ao tal mistério, e os outros ficam todos sem saber. Na nossa linguagem, como se fosse um segredo. E o mistério é de domínio só daqueles que conhecem, né? Esse é o sentido, assim, no popular, de mistério. Só que no cristianismo, na Bíblia Sagrada, nas coisas de Deus, nas Escrituras, os mistérios que tem lá não tem esse sentido, não tem nada na Bíblia que é algo reservado, exclusivo a alguns poucos especiais, alguns doutores, aquelas pessoas que essas sabem, os demais ninguém pode saber. A gente, povão, tem que estar de fora, é só os grandes, eu tenho que seguir aquele que sabe o mistério. Não, a Bíblia não contém nenhum mistério desse tipo. Na Bíblia, quando você vê a palavra mistério, e o que estamos vendo agora em Efésios capítulo 3, tem o sentido de uma verdade que esteve oculta, encoberta, coberta, uma verdade que esteve, deixa eu pegar aqui até o meu óculos e um pano. Então, mistério, uma verdade que esteve oculta, encoberta ao conhecimento ou entendimento dos homens. Mistério na Bíblia, como se eu pegar esse pano, e cobrir, o meu óculos está encoberto. Então, uma pessoa que chegue agora vai olhar para esse pano, não sabe o que está aqui embaixo. Mas basta tirar o pano e nós vemos o óculos. Então, o mistério, biblicamente, é simplesmente alguma verdade que está encoberta
ao conhecimento, ao entendimento dos homens por um período de tempo, por algum propósito de Deus, por às vezes a condição do homem, a época, a situação. Então, o mistério na Bíblia sempre tem o sentido de uma verdade de Deus, uma verdade espiritual que está encoberta, mas que é revelada. Em algum momento ela é revelada, e quando é revelada, ela fica visível e conhecida, ela é desvendada a todos. Todos têm conhecimento, não só alguns. Quando ela está encoberta, é para a humanidade em geral. Quando Deus revela, ele revela a todos. Então, note bem que mistério bíblico não é motivo de ninguém se achar o dono da verdade e se promover aí apóstolo aquele iluminado que todos têm que seguir. Não existe isso, não. Os mistérios da Bíblia são coisas do conhecimento de Deus que estão encobertas à humanidade como um todo, mas por um período. E chega o dia, conforme o plano, o projeto de Deus, que ele revela isso aos homens, e não a um especial, aquele escolhido. Não, ele revela à humanidade. Esse é o sentido, então, de mistério na Bíblia Sagrada. E é esse o sentido aplicado aqui em Efésios capítulo 3. E que mistério foi revelado? Qual era esse mistério? Qual que era a verdade oculta, que não era do conhecimento, que os homens não conseguiam enxergar, mas Paulo diz, agora esse mistério foi revelado, está visível, está disponível aos homens. A resposta a essa pergunta está no versículo 6. O versículo 6 diz o seguinte, olha, leia comigo. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Paulo aqui, ele na verdade está falando o que ele já falou nos capítulos anteriores, nos versos anteriores, que a gente já falou lá sobre parede, de separação, de dois povos fez um. Lembra que nós falamos nas outras lições, no capítulo 2, uniu e que estão todos juntos, que a parede não existe mais, que agora é um povo só, a igreja. Então, nesse texto, ele ressalta esse caráter dessa união. Qual o mistério que estava encoberto, mas foi revelado no Novo Testamento e que Paulo deixa isso claro? Que os gentios, o verso 6, os gentios são co-herdeiros, ou seja, herdeiros juntos, co é junto, né? Herdeiro junto com herdeiro. Nós somos herdeiros, co-herdeiros, por que co? É herdeiros junto com os judeus. Não é só um privilégio dos judeus. A salvação é para gentios e judeus. Todos foram feitos um mesmo corpo. Que corpo é esse que nós já estudamos? A igreja, o corpo de Cristo, a igreja. Então, os salvos, o mistério revelado é que agora todos os que fazem parte da igreja são os salvos. O mistério revelado foi através de Cristo e pela pregação, então, com Cristo, e agora pela pregação do Evangelho, qualquer ser humano pode fazer parte do corpo de Cristo, da igreja. E sendo parte desse corpo, dessa igreja, o seu destino, ele está predestinado à salvação. Então, o grande mistério revelado a toda a humanidade é que toda a humanidade agora consegue chegar a Deus através de Cristo e fazendo então parte da igreja. Podemos dizer de uma certa forma que o mistério revelado é o novo povo, a igreja. O povo salvo, a igreja, que pode ser judeu, pode ser brasileiro, pode ser americano, pode ser africano, pode ser asiático, não importa o povo, basta fazer parte. O mistério revelado quer ser salvo? Faça parte da igreja, do corpo de Cristo. A igreja não instituição
humana, mas a igreja como corpo de Cristo. E, obviamente, para ser parte desse corpo, o que se requer, através do Evangelho, que é o que o verso cita, você ouve a pregação, ouve o Evangelho, onde se está claro que só se chega a Deus aceitando a Cristo Jesus. Esse é o mistério. Aí você olha e fala, pastor, mas que novidade é essa? Eu já sei disso. Você sabe, nós sabemos, e todo mundo sabe agora. Justamente porque lembra que o mistério não é algo oculto para alguns, algo assim especial, só para alguns escolhidos. Não. O mistério agora não é mais mistério. Era mistério antes de Cristo, mas foi revelado e Paulo deixa claro, ó, o mistério, agora não existe mais mistério. Agora o corpo de Cristo, a igreja, está destinada à vida eterna. Esse foi o mistério revelado. Para nós, hoje, isso aí é claro, né? Mas para aquele povo, já não era isso. Tanto que Paulo foi perseguido e tantos outros foram perseguidos, justamente porque eles falavam o quê? Que a salvação isso era para todos. Que bastava fazer parte dessa igreja, desse corpo de Cristo. Porque até aquele momento, o que eles tinham conhecimento era, e achavam, era que a salvação era somente pelos judeus. É somente através dos judeus. Qualquer pessoa para ser salvo precisava se tornar judeu e assim ser salvo. O mistério revelado foi, não é esse o caminho. Então, veja uma coisa. Os escritores do Antigo Testamento, eles sabiam, eles conheciam sobre as bênçãos prometidas aos gentios. Eles sabiam, não é que eles achavam que, vamos dizer assim, só o judeu é salvo e o resto da humanidade é perdida e pronto. É que eles entendiam, é a visão deles, eles sabiam que existia bênção para todas as nações. O Antigo Testamento, os profetas, os textos falavam disso. Só que na compreensão deles, eles sabiam que as nações, os gentios, seriam alcançados, mas eles não sabiam como isso aconteceria, como Deus alcançaria os gentios. Eles sabiam que as nações, os gentios, seriam alcançados, mas a questão que não estava claro, o mistério era como isso acontecia. E eles deduziam o quê? Eles deduziam, porque estava encoberto para eles, não estava claro para eles como aconteceria, então eles simplesmente entendiam que a salvação viria se uma pessoa passasse a ser judeu, fizesse parte, se tornasse um judeu. Era essa forma que eles entendiam, porque eles estava encoberto a eles como aconteceria. Sabiam que aconteceria, os gentios seriam abençoados, mas como eles não sabiam o como acontecer, eles entendiam que era somente se tornando judeu. E o mistério revelado foi, não é essa forma. O que foi revelado através de Cristo na cruz, e que Paulo deixa claro, o mistério que agora foi revelado, que estava encoberto e ficou claro, é que não, a forma é através da igreja, todos, judeu, gentio, todas as nações, todos os povos, através da igreja e o sacrifício de Cristo, a crença no sacrifício de Cristo, isso levaria à salvação. É isso que eles, no mistério, eles não sabiam, eles sabiam que os gentios seriam alcançados, mas eles não sabiam como. E o mistério revelado é como é a igreja, através da igreja. Veja bem, por que nós podemos dizer isso que eles sabiam? Olha só, eu vou ler alguns textos só para você ver. Na chamada de Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 3, diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando se chamou Abraão, o texto diz que abençoarei os que te abençoam, amaldiçoa os que te amaldiçoam, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Percebe que esse texto,
bênção, a bênção se estenderia a todas as famílias da terra. E aqui diz, em ti, eles sabiam então que a bênção alcançaria as nações. Só que o entendimento deles era, eles deduziam que, então é pela descendência de Abraão, então é através dos judeus. Qual que é o mistério revelado? É que não é através dos judeus, mas é que em ti serão benditas, ou seja, da descendência de Abraão, viria o Messias, o Cristo. Esse Cristo morrendo na cruz, ele então inicia a igreja. E o mistério agora que foi revelado é através da igreja. Em Abraão foram benditas as nações? Foram, porque Cristo veio da descendência de Abraão. Só que não é o judeu o caminho, o meio. Quem é o caminho? A igreja. Outro trecho. Quando Abraão foi lá sacrificar Isaac e acabou não sacrificando porque foi impedido pelo anjo, que era um teste, uma aprovação para Abraão. Veja, Gênesis 22 e 18. E em tua semente, aí Deus volta a falar com Abraão logo após aquele teste. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Percebe que volta a frisar na semente, na descendência de Abraão, seriam benditas todas as nações. O judeu acreditava, então nós judeus somos descendência. Aí o mistério foi revelado com Cristo e Paulo deixa claro, não era judeu, o mistério era que Cristo, a sua morte, gerou, fez surgir um novo povo. O meio para a salvação é através da igreja, o corpo de Cristo. A igreja, o corpo de Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo é que salva, e não ser judeu. O Isaías capítulo 11, versículo 10. Uma profecia sobre o reino do Messias, Isaías 11, 10. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Veja que o texto diz, as nações perguntarão pela raiz de Jessé. Raiz de Jessé, lá o pai de Davi, e Davi via a descendência a chegar a quem? A Cristo. E o texto, lá em Isaías, a profecia diz, as nações perguntarão por essa raiz, por essa descendência. E o pendão dos povos, o lugar de repouso glorioso, todo mundo vai buscar a descendência de Jessé. Ou seja, não é que todo mundo ia buscar ser judeu, todo mundo ia buscar a quem? Cristo. E o mistério foi revelado. O que eles não enxergavam, Pedro, sabe que quando Isaías falou isso, ele não sabia de igreja, não sabia do sacrifício de Cristo, claramente não. Ele sabia que as nações seriam abençoadas pela descendência de Jessé. Mas, como isso aconteceria? Foi um mistério revelado. Ainda em Isaías, capítulo 49, versículo 6. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Isso aqui é falando aqui com o povo judeu, com os israelitas, sobre coisas do futuro. Também te dei para a luz dos gentios. Veja, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Olha, a salvação até a extremidade da terra, para todo lugar. Essa profecia, então, de Isaías, falando sobre a descendência de Jacó, de Israel, e diz que essa descendência foi dada como luz dos gentios, para ser a salvação até a extremidade da terra. Eles sabiam que a terra toda seria abençoada, mas, de novo, o mistério que estava encoberto, que eles não sabiam, era como. Eles deduziam que era através dos judeus, mas o que ficou claro? Não eram os judeus. O mistério revelado foi a igreja. Profecia lá no livro de Malaquias 1 e 11. Mas
desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Veja em Malaquias falando do nome de Deus ser grande em todo lugar, em todas as nações, em todo canto da terra ser oferecido sacrifício puro ao Senhor. E, novamente, não era que todos se tornassem judeus, mas é através da igreja. Então, percebe aqui que nós lemos textos falando das profecias que havia no passado, no Antigo Testamento, que falavam, e há outros textos que falam de bênçãos para toda a terra, todas as nações. E como que essas bênçãos chegariam às nações? Aí que está o mistério, o que estava oculto a eles, porque eles não tinham ainda condições. Por que ficou oculto? Por que não esclareceu logo de cara? Porque Deus sabe as limitações do ser humano. Deus sabe as limitações e sabe que naquele momento, naquela época, eles não iriam compreender isso. Não iriam compreender. Então, o que o livro aos Efésios mesmo diz é, chegando à plenitude dos tempos. Nós vimos no texto passado falando isso. Quando chegou à plenitude dos tempos, ou seja, quando Deus olhou e falou, agora é a hora que eles vão conseguir todos entender. Aí eu consigo revelar esse mistério. Agora eles têm condições de saber. As coisas, os mistérios de Deus, não é porque Deus ali está fazendo charminho, não. É porque os mistérios de Deus são coisas que Ele vai revelando a nós conforme Ele, que é todo-poderoso, que é sábio, que é onisciente, Ele sabe de tudo e Ele sabe quando a humanidade tem condição de ter conhecimento. Aí Ele revela esse mistério. Para alguns especiais, não. Para toda a humanidade, o mistério é revelado, o que estava encoberto fica patente a todos. E agora, graças a Deus, ficou patente a todos nós, a Igreja de Cristo, a salvação. E agora, meu irmão e minha irmã, diante disso, nós já entendemos a lição. É esse o assunto. Qual o mistério? A Igreja de Cristo que foi revelada, que era algo que eles não enxergavam e agora ficou claro. Mas isso na prática para nós? Obviamente que a partir daí fazemos parte da igreja, temos acesso a esse conhecimento e glórias a Deus por isso. Essa é a parte mais prática que há, não há bênção maior do que essa. Fomos alcançados pela salvação de Cristo, fazemos parte da igreja. Só que tem um outro detalhe que é prático também para o nosso dia a dia, que é importante. No versículo 9 desse texto, Efésios capítulo 3, o versículo 9, diz o seguinte, e demonstrar, falando sobre esse mistério, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Por que eu estou chamando a atenção sobre esse mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus? Porque esse plano que era esse mistério, a salvação através de Cristo, a igreja constituída, tudo isso veio acontecer com Cristo. E todo esse tempo era algo que, veja que desde Abraão e os profetas era falado, só eles não sabiam como, mas iria acontecer. Era isso que eles não sabiam, o como. Só que o que nós vemos é que isso tudo, todo esse plano, foi algo que Deus tem, está claro para Deus, desde os séculos que esteve oculto em Deus, ou seja, Deus sempre soube disso. O que é importante nós vermos é que Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Deus também não criou um plano quebra-galho,
assim, e agora? Vou ter que dar um jeito, eles pecaram, agora eu vou ter que arrumar uma forma, e ficou o Antigo Testamento inteiro ali esquentando a cabeça, falando, e agora? Como é que eu vou dar jeito? Eu vou enrolando aqui, vou cuidando de Israel, até eu arrumar uma forma de resolver esse problema, que agora eu tenho que dar um jeito. Não, não é assim. Deus onisciente, Ele, antes que tudo existisse, Ele já sabe das coisas, e o plano, esse mistério estava oculto para nós, mas estava encoberto para nós, mas estava oculto em Deus, ou seja, estava guardadinho ali, com Deus. Ele sabia, Ele tinha esse plano. Esse plano não é algo feito assim, no susto. Deus tem tudo sob controle. A aplicação prática aqui que nós vemos é esse controle de Deus. Ver a história, ver o sacrifício de Cristo, ver se você olhar para a história e a Bíblia e ver lá Cristo sendo crucificado, injustiçado, cuspido, humilhado, morto, parece assim que é algo que parece que as coisas saíram do controle de Deus. A história do Antigo Testamento, o povo de Israel, quanta desobediência eles tiveram. Parecia às vezes que o povo de Israel iria acabar totalmente, foram todos levados para cativeiro, na Síria, na Babilônia, parece que ia desaparecer, de repente retorna. Então há vários momentos na história que parece que tudo vai dar errado. Só que não, meus irmãos, a história está sob o domínio de Deus. Esse plano era um mistério para eles, agora está revelado para nós. E toda a história humana, tudo que acontece nessa terra, nessa humanidade, está no controle de Deus. Pode ser um mistério, algo encoberto, que nós não conhecemos, não conseguimos enxergar, pode ser para mim, para você, mas Deus está sempre no controle. Deus não é pego de surpresa em nada. Nessa época que estamos vivendo de angústia, de ansiedade, de preocupação, a cada dia você vê as notícias, tanto na área política, quanto na área de saúde, quanto na área econômica. Está todo mundo assim, meio perdido, meio sem saber o que vai ser, como vai ser, o que vai acontecer, qual vai ser o amanhã. Meu irmão e minha irmã, fique descansado em Deus. Deus está controlando tudo. Nunca nada saiu do controle de Deus. Glórias a Deus por isso. Nada. Pode estar encoberto para nós. Eu e você não entendemos o que acontece agora, não entendemos o que vai ser amanhã, não sabemos. Para nós é algo obscuro. Mas Deus não é pego de surpresa. Deus está sabendo e controlando tudo. Deus sabe o que é melhor para a sua igreja, para o seu povo. E o que eu e você devemos fazer? Confiar em Deus. Esse mistério que Paulo deixou claro aqui, que estava revelado, conforme ele diz, esteve oculto em Deus desde o século. Quando fala desde os séculos, ou seja, antes da criação da terra, já estava com Deus. Esse momento que você está me ouvindo já estava com Deus. O amanhã já está com Deus. A sua vida, a minha vida está nas mãos de Deus. Todo o universo está nas palmas do nosso Deus. Meu irmão e minha irmã, confie em Deus. Quando você não enxerga nada, não sabe o que vai ser, como vai ser, de que forma vai ser, tenha plena convicção e fé que Deus sabe das coisas. Deus não está lá descabelado, arrancando os cabelos e pensando em estratégias para resolver isso, aquilo. Não, Ele sabe tudo. E nós, às vezes, corremos o risco de achar que as coisas estão erradas. Nada está errado. Tudo está no controle de Deus.
os errados muitas vezes, e muitas vezes não, sempre somos nós. Nós tomamos atitudes, posturas, mas nenhuma atitude, nenhuma postura vai abalar os planos e os projetos de Deus. Nada, 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 nada. Então o que nós devemos fazer? Simplesmente continuar entregando a nossa vida nas mãos de Deus. Não importa a situação que você e eu estejamos passando, continue confiando no cuidado de Deus. É um mistério para nós o que está acontecendo hoje, é algo que está encoberto, mas para Deus está muito claro e patente. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Nada pega a Deus de surpresa. Olha o Apocalipse, olha as profecias para o futuro. O destino de Satanás já está definido, traçado, bonitinho, contado. O destino dos demônios já está tudo bonitinho, contado. O apóstolo João viu as multidões no pé do trono de Deus, cantando, glorificando a Deus. Ele viu e aquela multidão, eu creio que estava no meio daquela multidão, eu e você lá. Como está? Nós estamos aqui, mas o que ele viu foi a revelação do futuro. E o futuro já está certo com Deus. A vitória já está certa com Deus. Agora, a única questão é, você quer fazer parte dessa vitória com Deus? Se você quer fazer parte dessa vitória com Deus, você tem que fazer parte do corpo de Cristo, ser fiel a Cristo, continuar servindo, adorando e confiando nesse Cristo. É a única forma de sermos vitoriosos, confiando em Deus. Porque Ele não revela todas as coisas na nossa vida, porque nós não suportamos. Certamente, se Deus mostrasse tudo que vai acontecer conosco, certamente nós entraremos em desespero. Confie em Deus. Deus tem tudo sob controle. Deus não perdeu o controle. Pode ser um mistério para você e para mim. Alguma coisa, ou o que está acontecendo, ou o que vai acontecer, ou amanhã, depois, pode estar um mistério, ou seja, está encoberto, mas para Deus está patente. E na hora certa, no momento certo, Ele revelará tudo. Só que eu e você, a única coisa que a gente precisa é estar nos braços de Deus. Fazer parte do corpo de Cristo, da igreja. Nunca abandonar nossa fé. Fique firme com Deus. É o que nós devemos aprender dessa lição de hoje. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu falo contigo, agradecido por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Peço, Senhor, que continue abençoando o Teu povo, guardando, protegendo e ajudando para que todos nós continuamos confiando em Ti, confiando nos Teus cuidados, Senhor, entregando nossa vida a Ti a todo instante, a todo momento. Senhor Deus, eu te peço, continua com a Tua igreja. Também nessa oração fazemos um agradecimento especial pela vida do presbítero Luiz, por mais um ano de vida. Senhor, continua abençoando o Teu servo. E a toda a igreja, a todo o povo, continua, Senhor, guardando e protegendo. Meu Pai, meu Deus, continua com todos nós. Senhor Deus e Pai, não nos deixe em nenhum momento e ajuda-nos a ter força nesta caminhada. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos vocês. Que Deus vos guarde, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. De procurar e não achar uma saída,
É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se chamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse: Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende suas mãos, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Mas ele vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Ele vai além da medicina. Quando ele estende suas mãos, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse: Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende suas mãos, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida,